Fala, meu amigo despachante, minha amiga despachante, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltamos com mais uma temporada aqui do nosso podcast legal. E, como sempre, meu amigo Henrique Diogo, presidente da UDESP. Obrigado pela presença, Henrique. Ô Maurício, eu que agradeço. Vamos lá de novo, trazer coisa boa para o despachante, trazer evolução, né? Isso, Conhecimento, para a gente ter uma classe muito forte aí. para a gente estar em ascensão contínua, né? É isso aí. Bom, hoje o nosso começo aqui ele é muito importante porque nós estamos começando a partir de hoje. Essa já é uma chamada para você, meu amigo despachante, minha amiga despachante. Nós estamos começando um movimento de a gente mostrar para o Detran, mostrar para os órgãos públicos o quanto nós apoiamos eles nas atitudes que vêm sendo tomadas, na integridade, no SG, no compliance. Então, tudo que se refere a essa parte de integridade, nós estaremos alinhados junto com o Detran. E hoje nosso programa ele vai falar exatamente sobre o ESG e compliance. ESG, três palavrinhas, e o compliance, né? Palavras em inglês, mas que tem muito significado para nós. Hoje também estamos aqui com a presença de destaque, hein? Não é pessoa aqui graduada, é importante, é o professor doutor Luiz de Sá. Muito obrigado, doutor, professor, por estar presente. É um prazer ter você na nossa mesa. Obrigado a você, Maurício, pelo convite, pela parceria, pela integridade que você tem lidado com todos esses processos e prazer também estar aqui com o presidente Henrique para trocar essas informações tão valiosas, tão importantes, que interferem diretamente no nosso cotidiano. Exato. É nosso dia a dia, nós vamos falar hoje. Isso é muito bom. Exatamente, é isso aí. E o professor, ele é da Uniaselv, e a Uniaselv vem fazendo uma parceria aí com a UDESP, com você, meu amigo despachante, ela vem fortalecendo os nossos trabalhos, e hoje esse programa nosso, é lógico, como sempre, ele é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Hoje temos a Uniaselv aqui também como uma patrocinadora, e além disso nós temos os nossos amigos da Asa Sistemas, temos também a Pimpag, Jardine Corretora de Seguros, Visão Total Vistorias, temos também a Padaria Vila Moura, que está aqui conosco, e mais uma vez também a NTT MS Despachante, nosso amigo Márcio, com a NTT para todo o Brasil. Então você que está precisando de ANTT, fecha uma parceria lá com o Márcio, ele vai estar fazendo um baita de um pacote, um preço legal com você, e você vai poder estar atendendo o seu cliente que precisa do ANTT, tá bom? E vamos fazer o seguinte então, agora a gente vai chamar um comercialzinho aqui da Asa Sistemas, por favor. Conheça o melhor sistema de gestão para despachantes, o DespaFront. Otimize seus processos, aumente a eficiência de seu trabalho, encante ainda mais o seu cliente. Tenha seus dados na segurança de nossa nuvem, acompanhe o fluxo de seu escritório e realize consultas de onde estiver com o nosso aplicativo Despa Mobile, vinculado diretamente ao DespaFront, disponível na App Store e Google Play. E para facilitar a comunicação com seus parceiros lojistas e concessionárias, apresentamos também o DespaDoc, vinculado diretamente ao DespaFront, permite que seus parceiros acompanhem os status dos processos em tempo real. Para adquirir, entre em contato com o nosso saque 0800 499 3333. Asa Sistemas, sempre ao lado do despachante. Você então quer um sistema completo para você poder trabalhar a gestão do seu escritório. Asa Sistemas, o melhor sistema, tem o DespaDoc, o Despa Mobile, é fantástico. Eu tenho, o Henrique tem, é isso aí, Henrique? É isso aí, programa top. Eber sempre inovando, sempre à frente aí. É uma parceria que vale muito. Beleza, então um abraço para o nosso amigo Weber. Vamos conversar a entrevista aqui então, Henrique? O doutor está aqui, está esperando. Precisamos fazer esse bate-papo e explicar para o nosso amigo o que é essas novas práticas, né? Hoje o nosso tema é ESG e Compliance, as novas práticas na prática. Isso. Vamos começar as perguntas aí? Vamos lá, professor. Vamos começar lá. o nosso bate-papo aqui legal. Vamos à primeira. ESG e Compliance. O que são essas novas práticas e para que foram criadas? Perfeita pergunta. Eu acho que para a gente começar é dar um contexto, né? Sim. ESG Compliance. Compliance, né, eu costumo dizer que é nada mais do que colocar a regra daquilo que já era óbvio e colocar o mínimo naquilo que é diferencial. Né? O que é isso? Né? Compliance fala muito sobre a questão ética, sobre a relação das pessoas, a relação nossa com o compromisso profissional, com o compromisso com as entidades. Né? Então, nós temos um compromisso, independente da área que a gente
esteja, ainda mais como despachante, a gente tem um compromisso legal muito próximo. A gente tem os órgãos reguladores, a gente tem os documentos que são a nossa principal função, né, que é a salvaguarda desses documentos e o bom uso deles. E o compliance, ele vem trazer o quê? Uma série de regras, uma série de atitudes, até salvaguardar os princípios, os direitos, o acompanhamento de todo esse processo, tá? E o ESG, ele é uma sigla mais nova, ele tem 3 palavrinhas, como aqui foi bem dito pelo Maurício, né? Que é Environmental, Social e Governance. Traduzindo isso, ambiente, social, né? Sociedade, e governança. Tá? Nossa relação com o meio ambiente, o que a gente faz com os resíduos, com descartáveis, com aquilo que a gente faz no dia a dia. Aqueles volumes todos de papel, será que é necessário? Será que... Vamos parar para pensar, até não só para uma redução de custo, sim, mas para um meio social, né? Para um impacto ao meio ambiente. Social é nossa relação um com o outro. O que eu faço quando eu tenho a confiança do meu cliente? Ou quando eu tenho que me reportar ou estar próximo a um setor público? Qual é a minha atitude com ele? Né? É de cumprir o que é esperado ou tentar burlar o famoso jeito? Né? E governança é nós mesmos. É o que eu faço com o meu dia a dia. Né? O controle da minha agenda, o controle da empresa, a forma que eu lido com os meus funcionários, a forma que eu lido com a política interna, né? E essa parte de governança dentro das empresas é muito importante porque expressa os nossos valores também. Legal. Né? Muito legal. Sim, é importante a gente saber de todos esses conceitos, porque são práticas que as grandes corporações hoje utilizam, são práticas que o governo utiliza, e a gente tem que estar por dentro disso daí, participando, para que também sejamos enxergados como estando, assim como está a evolução do sistema, da tecnologia, essas práticas também são importantes para que a gente possa estar na ponta, né, Henrique? Para que a gente possa estar sempre acompanhando a evolução, né? Na verdade, o governo implementa esse tipo de situação, a sociedade por si recebe e a gente tem que praticar, né, Maurício? Eu acho que dentro do nosso negócio tem que estar sempre evoluindo e essa é uma pauta muito boa, não sei nem se é muito recente, para mim é recente, né? Então eu estou aprendendo aqui hoje e espero ter bastante conteúdo aí do professor. Eu creio até que nem é tão recente, né, professor? Já deve ter um tempinho que está funcionando. Não é tão recente, a gente está falando dessas práticas, né, de compliance, principalmente, já data desde os anos 50, né? Quando a gente fala de ESG, é século XXI, nós estamos mais recente. Mas podemos resumir tudo isso, né, da seguinte forma: é fazer a coisa certa do jeito certo. Né? Então, isso não é novo. O conceito não é novo. Às vezes a palavra, às vezes a forma em que ela nos é apresentada, a utilização dela pelas grandes corporações. Né? E eu falo aqui, em minhas aulas, palestras sobre o assunto, que o compliance para a gente, que é um pouco menor que as grandes corporações, vamos colocar um exemplo aqui, como o setor bancário, que é um gigante, né? Automotivo, grandes fábricas, tal. Nós temos nossos escritórios, que temos as nossas instituições de ensino, que nós temos o nosso relacionamento, isso é ainda mais fácil ser aplicado e mais fácil ser percebido. Em grandes corporações, muitas vezes parece uma boa mensagem de marketing. Né? Olha, trabalhamos com ESG. Só que aí você vai na agência, você sabe o que você sofre, você vê os desencontros, você vê os prazos não sendo cumpridos, você vê... E nós, no dia a dia, podemos fazer isso muito melhor. Né? Então, por isso que essa aplicação, dadas agora a todas as empresas, os órgãos públicos que são diretamente relacionados, que nem nós como educação, a gente está diretamente relacionado ao Ministério da Educação. Então, os ditames do Ministério, as leis, os marcos, tudo, nós temos que cumprir em sua risca. Né? Independente se nós vamos ser fiscalizados ou não, mas a gente sabe que é fazer a coisa certa, da maneira certa. Né? Então, eu acredito o seguinte: nós temos profissionais que são excelentes, independente das regras dadas. Eles são bons. O que a gente pode fazer com o compliance é organizar e deixar isso cada vez mais à mostra, trazer isso cada vez mais à evidência. Legal. E aí isso gera grandes diferenciais.
Não, beleza. E a gente, assim, a gente entende que tudo isso daí é um conjunto onde a gente precisa aplicar. Parece ser muito complicado, mas o professor está falando, isso já existe já há muito tempo, né? É como diria o imperador Júlio César, né? Não adianta ser honesto, também tem que parecer ser honesto. Então, acho que essas práticas vêm exatamente para que você mostre a sua honestidade dentro de um conceito e que isso fique claro e visível para todos que o procuram, né? Vou te dar um exemplo bem prático, né? Existem momentos em que nós recebemos, vou usar aqui o cliente, né? No caso da instituição de ensino, a gente recebe o nosso aluno, nós recebe aquela pessoa que vai nos procurar nossos serviços, vamos colocar assim. E ele está querendo fazer alguma coisa que a gente sabe, com ciência, pela experiência também, os prazos não vai ser do jeito que ela quer. Eu vou ter que dizer para ela aquilo que ela não quer ouvir, né? Muitas vezes, olha, da forma que você espera, não é possível fazer. A gente tem que ter a responsabilidade de falar o que é correto de uma forma respeitosa. Não só por isso, mas também sair da mesa. Isso aqui não dá para fazer, vira as costas e vai embora. Isso também não é compliance, muito menos ESG, principalmente na palavrinha S, que é a relação entre as pessoas. Sim. Mas, quando a gente faz isso como princípio, nós vamos estar pontuando o tipo de profissional que nós somos. Isso impacta diretamente na forma e na percepção que nós vamos ser vistos. Talvez a gente possa perder um serviço ou outro, mas com certeza a gente vai ganhar uma coisa que é perene. Isso rompe tempo, que é credibilidade. Poxa, olha, eu fui lá no Henrique, ele me falou tudo que eu não queria ouvir, mas o que ele falou é verdade. Isso muda, porque a gente sabe, quando nós falamos a verdade, ela vai durar mais tempo. Sim. E isso tem o seu valor. Infelizmente, existem momentos e momentos profissionais e profissionais que muitas vezes querem, não, peraí, eu dou um jeitinho aqui, eu pego ali, a carta pode ser de outro jeito, aqui, isso aqui. Mas a gente sabe o caminho correto das coisas. E isso é valor. E é um valor além do financeiro, né? É a percepção que nós vamos ser vistos, né? É engraçado, Maurício. O professor dando o exemplo, eu não conhecia, mas eu já praticava. Alguns desses conceitos, graças a Deus, eu já praticava. E, presidente, eu garanto que dentro da associação, 80%, 90% já pratica. Sim. Porque é uma associação séria, são Sim. profissionais sérios. Exato. Né? A gente vem buscando conhecimento para se tornar cada vez melhor, né? Eu acho que a gente aprendeu, Henrique, esses primeiros conceitos dentro de casa. Sim. Então, acho que a nossa formação, os nossos pais, eles não usavam as palavrinhas, mas eles usavam, muitas vezes, alguns gestos, né? Davam uma cintadinha na gente, davam uma bronca, já começou a pôr a gente no compliance ali. Vamos cumprir o que a gente combinou, né? Não existe um professor melhor de compliance que os nossos pais, principalmente então. a nossa mãe, né? Aquela famosa batida na porta do banheiro. Olha, não, seu pai não é sócio da Enel, da Eletro. Na época era Light, né? É Light, época, né? Era Light, né, Henrique? Isso é o que? Meio ambiente, é economia, é gestão interna. É tudo que está dizendo no compliance, né? Por isso que eu falo que essas normas como compliance e ESG é nada mais do que o óbvio colocado como regra, né? Legal. Então, pensar sobre isso, a gente vai ver que nós, principalmente, eu gostei muito do que o presidente falou, a gente pode começar por aquilo que a gente já faz. Sim. E na hora que a gente começa o que a gente já faz e mostra isso, a gente já cria diferencial para nós mesmos, até para confiança do nosso trabalho. Isso é muito bom. Isso, né? Legal. Vamos seguir aí, Henrique? Eu apanhei bastante para entender. Quer dizer, Era um garoto rebelde? dava bastante trabalho. mas graças a Deus teve educação e reverberou, né? Graças a Deus. Vamos lá, professor. Tem mais uma aqui que a gente... existe assim... Qual que é mais importante, se é o ESG, se é o compliance, ou se elas são complementares, ou se elas podem ser praticadas em conjunto? Coloca para a gente, assim, se possível, exemplificando, porque o despachante, vai ficar mais claro para ele, de repente, onde pratico o ESG, onde eu pratico compliance e onde eles se juntam. Isso tudo. Perfeito, ótimo. Compliance, bem prático. O que é compliance? Tudo aquilo que se refere a compromissos ou base legal é compliance. Certo. O que é isso? Prazo para entrega de documentos no Detran. Recurso de multa, tem o seu prazo. Sim. Isso, eu não posso querer fazer nada diferente além daquele prazo.
Ah, não, passou o prazo aqui, vou dar um jeitinho. Você já está furando com compliance. Que são regras bem dadas, prazos bem definidos. Outra coisa que é muito importante, que aí também virou lei, que é a segurança da informação dos nossos clientes. Né? Nós trabalhamos com dados sensíveis. LGPD. Né? LGPD, perfeito. Né? Então, a LGPD e a maneira que a gente... Aí volta o sistema, né? O ASUS deve ajudar muito nisso, na gestão e na salvaguarda desses documentos. Seja ele físico ou virtual, é nossa responsabilidade. E a gente olhar isso com clareza, com cuidado. A gente tinha no passado, não estou dizendo aqui nesse setor, estou falando em outros, né? A gente vê pessoas que vendiam base, né? Poxa, olha, eu tenho uma base de cliente aqui, eu vou passar para você vender o seu produto, você me paga... Isso a LGPD veda essa ação, né? Isso é uma quebra de compliance, né? Então, compliance diz sempre nessa transparência e cumprimento de lei e prazo, certo? ESG, de modo bem prático, é relacionamento. É tudo que nos envolve eu e mais alguém. Sim. Eu e o outro. Ou eu comigo mesmo. Né? O E, né, que na realidade é ambiental, vamos trazer para o português, é o A. É o ambiental, é minha relação com o meio ambiente. É o que eu faço no meu dia a dia. Né? Será? Olha uma coisa que me falaram uma vez e eu achei, poxa, parece tão básico, né? Será que eu preciso usar o meu carro todo dia? Ou se de repente eu usar um metrô, eu economizo na questão financeira e economizo também na questão de meio ambiente? Essa parece uma coisa que não tem nada a ver, mas é a nossa relação com o meio ambiente. Será que eu reconheço isso? Então isso é importante. Social, né? Como eu lido com as pessoas que estão relacionadas ao meu trabalho. Né? Será que eu estou aqui com o Maurício, com a UDESP, né? Nessa relação entre Uniaselv e tudo? Será que aqui eu só estou meramente para sugar e tirar proveito? Ou aqui a gente está para construir algo juntos? Essa visão mostra a nossa relação. E ela pode ser tanto escrita como implícita. Né? A gente não precisou assinar um contrato aqui para falar a verdade ou para fazer isso, ou troca de dinheiros ou favores. Não precisamos. A gente precisou ter o quê? Um desejo em comum. Porque eu lembro quando o Maurício, me dá licença de contar essa história? Pode. Quando o Maurício me procurou a primeira vez, ele veio por meio da sede da universidade, ele procurou e falou, ó, quero fazer algo bom para o despachante, você me ajuda? Eu falei, cara, gostei disso, vou fazer, vamos ajudar. Legal. Né? Eu não sabia o que era. Vamos sentar, fizemos um primeiro evento, agora vamos um segundo. Mas o importante é o quê? Os nossos valores nos aproximaram. Essa relação entre o social e interesses em comuns nos aproximam. Então, essa relação é importante, a relação com a sociedade. E aí é um ponto importante, e aí eu vou talvez tocar em algumas feridas, eu peço até licença para vocês. É um famoso cafezinho. Não deve existir mais. É uma relação social. Porque há dois lados da moeda. Aquele que paga e aquele que recebe. Ambos estão errados. Correto. Né? Então, está escrito em vários lugares? Está. Mas precisa? Não necessariamente precisa ter escrito. Pois é. Né? Se eu saio de uma padaria, que vocês falaram da padaria maravilhosa, que tem uma pizza muito Vila boa Moura, aqui, Vila Moura, Vila Moura. muito boa. Quero ver essa pizza Vamos lá, depois vamos lá. E, poxa, eu vou lá, como pizza, né? E acabo saindo sem pagar. Porque não colocaram na comanda 4, 5 bebidas que eu fiz e eu vou acabar erro deles. Será que é erro deles? Ou é erro de ambos? Uma provocação que eu sempre faço e eu acho muito importante a gente pensar. A gente tem um ditado popular, né? Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Agora que a pessoa entende, o problema é dela. Será que é assim mesmo? Eu não penso assim. Né? Não devemos pensar nisso. Mas quantas vezes a gente já ouviu isso? Sim. Será que nós, como especialistas, eu como professor, né, estamos aqui falando sobre compliance ESG, eu estou muito preocupado de como a pessoa vai compreender. Né? Então, mandem essas perguntas. Se alguma coisa ficou clara e não ficou claro, a gente vai ter um segundo momento para essa troca também, para deixar cada vez mais claro. E eu penso o seguinte, todo profissional, agora usando o exemplo de despachante, né, quando eu vou explicar o processo para uma pessoa,
para mim é muito claro porque eu faço isso todo dia, mas para a pessoa, ela nunca viu aquilo. Então eu tenho que ser responsável também pelo aquilo que ela entende, né? Então essa é a relação humana. Aí, fechando aqui, no dia a dia, bem prático, na governança, como eu trato o meu funcionário, meu colaborador? Como que eu faço a apuração, né? Lógico que a gente tem que buscar o que é melhor para a empresa, mas como eu faço a minha apuração tributária? Ela é correta? Ou ela pode ser melhor? Eu não estou dizendo que ela tem que ser mais cara, Sim. mas ela tem que ser feita de forma clara e honesta, né? Será que na relação com aquele meu fornecedor, eu sabendo das minhas dificuldades, ou sabendo das dificuldades dele, eu aproveito disso ou não? Uma das coisas que a gente vê muitas vezes é aquele famoso, meu pai chamava de escrunchar, né? É apertar demais até para ver se a pessoa sangra. A gente sabe que a pessoa está vulnerável, que o nosso fornecedor está vulnerável, ele está precisando vender. Ele fala, não, é nessa hora que eu vou comprar barato. Vale a pena matar ele? Né? Ou, não, estou falando para comprar mais caro, para assumir a dívida da pessoa. Estou falando o seguinte, poxa, a gente sabe o padrão de mercado, a gente sabe o que custa, o que não custa. Sim. Vamos um pouco negociar. De empatia, né, nessa hora também, empatia né? é a palavra-chave, Entender, né? dessa governança. Porque a maneira em que eu administro meus negócios, que eu faço essa correlação com o outro, ela é importante. Por isso que ela não pode ser só marketing. Sim. Ela tem que ser real. Porque senão cai em descredibilidade. Sim, o que acontece muitas vezes nas grandes companhias. Perde, né? Perde a essência. Eu vou aproveitar esse momento aqui Vamos lá. que o professor está falando para convidar você, meu amigo da UDESP, nosso amigo despachante. Nós vamos fazer o segundo workshop da UDESP, tá? Para você, associado UDESP, para você, despachante. O primeiro foi um sucesso, né, Henrique? Tivemos lá mais de 100 pessoas e foi fantástico, né? Estamos aprendendo, estamos ficando bom nisso daí. Então, e esse próximo que a gente vai fazer agora será num espaço ainda maior. A gente está pensando em levar 150, pouco mais aí de pessoas, um espaço bem confortável, um lugar amplo, teremos uma recepção, vai ser muito bacana. E o tema vai ser aprofundar um pouquinho mais no ESG e Compliance, para você poder entender. Essa semana, nós tivemos uma reunião com o nosso departamento jurídico, né, Henrique? E a gente estava até falando sobre uma situação, porque é um problema de todos esse negócio de tirar o nosso acesso ao sistema do Detran. E a gente chegou de fazer até um contrato, né, Henrique? Como é que foi mais ou menos que a gente conversou? A gente... É assim, o próprio pessoal do Detran, numa reunião, eles comentaram que isso é um caminho futuro, né? Qual é a ideia da UDESP? É implementar as coisas logo de começo, justamente para dirimir risco, né? Diminuir risco. O que tem acontecido? A gente fica meio refém de certas situações, porque não é claro para a gente como a gente tem que trabalhar. Em reunião a gente propõe, pergunta e a resposta, infelizmente, em certos momentos não vem, né? Mas estamos construindo, né, essa comunicação melhor aí com o pessoal de gestão regulatória. E a forma mais simples de você ter garantido, não é que garantido, mas é ter um documento para te ajudar no seu recurso, se caso tiver alguma dificuldade, é ter um contrato assinado, né? Isso. Passando a responsabilidade do que você recebe de documento para o seu cliente. Lá vai estar especificado lá que se você recebeu todo o documento que você está apresentando ao Detran, que é lógico, mas a gente tem que fazer o contrato, que é mais um documento, para que você tenha para apresentar num recurso, caso você tenha algum tipo de dificuldade com relação ao acesso do Detran, né? Perfeito. E isso daí, professor, então eu entendo que se a gente faz um contrato de prestação de serviço com o nosso cliente, nós estamos fazendo ali uma linha de compliance, né, com ele, né? Deixando claro as coisas, como tem que proceder, ele assumindo a responsabilidade dele, que é a documentação que ele me apresenta, eu assumindo a minha responsabilidade de estar ali representando ele perante o Detran e eu enviando a documentação ao Detran e o Detran sabendo, olha, o cliente fulano de tal procurou o despachante tal que me mandou a documentação aqui para mim. Então o ciclo acho que fica completo, transparente para todo mundo. Acho que é mais ou menos isso, né? Com certeza. E não deixa dúvida. Isso. O mais importante é não deixarmos dúvida.
principalmente nesse processo de implantação, que é um risco e uma grande oportunidade, né? Sim. O risco de tudo ter os desafios no meio do percurso e a oportunidade de tudo ficar padronizado. Essa padronização traz força à categoria, né? Porque, sabe, o Maurício vai pedir o contrato, o Henrique vai pedir o contrato, isso vai levar ao Detran a informação, essa informação vai voltar. O próprio cliente vai olhar e falar, peraí, tem uma linha aqui que eu estou em dúvida se foi feito ou não. Tinha um prazo aqui, será que ele fez o prazo? Maurício, você tinha um prazo aqui, tem um protocolo? Tem. Fica claro para todo mundo, né? Isso é fundamental. E não precisa, em alguns casos, é importante ter a clareza, até um apoio jurídico, eu acredito que a própria UDESP está trabalhando com isso, ter algo muito rebuscado, né? Porque também pode causar dúvidas, mas algo curto, direto, objetivo, olha, nós vamos fazer o serviço A, B e C e ocorre dessa linha, deixa a pessoa mais confiante, né? Veja que a confiança, ela é a mãe da relação, né? Toda relação ela é baseada na confiança. E isso a gente traz essa força, né? Então, 100% indico essa sua orientação, porque nos protege a pessoa e até mesmo o Detran, por que não? Legal, então, bacana. Então, meu amigo despachante, esse é uma dica que a gente já está levando aqui para você. Então, você fazer um contrato de trabalho resguarda todas as partes. Então, tanto você que está pegando a documentação, seu cliente que está te entregando. Então, deixa de ser uma responsabilidade sua se o reconhecimento de firma é verdadeiro. Não somos peritos. Deixa de ser uma responsabilidade sua se a vistoria foi bem feita, está feita no lugar certo ou não. Nós também não temos nenhuma ferramenta para identificar a vistoria. Então, dessa forma, a gente começa a criar consistência nessa relação consumidor e despachante e mostrar para o Detran que cada um é responsável pelo seu ponto dentro dessa transação, né? E dessa forma fica legal. É isso, Henrique? É isso aí. Nós temos que evoluir, né? Para que nós tenhamos garantias e diminuir risco. A gente tem visto o Detran mudar muito a forma de cobrar a gente da responsabilidade, né? E isso é um documento que é simples de fazer, não leva 2 minutos, que ele já vai estar pronto, você vai ter só informação do cliente, do veículo, e vai te dar pelo menos um documento a mais para você apresentar com relação à gestão regulatória aí, e de repente ter uma reversão, né? E é importante também para pontuar que o papel do despachante não é ser auditor. Né? Exato. Vamos falar, eu não sou auditor, eu não tenho meios para saber se o selo é correto. Ele é organizador do processo. Nós até queremos, viu, professor? Nós até lembra? queremos, a gente tem trabalhado em cima disso. É até uma boa opção para o Detran oferecer para a gente essa possibilidade, porque se eles nos colocam essa responsabilidade, essa obrigação, se bloqueia a gente por apresentação de um documento, que nos dê ferramenta, que a gente possa entregar o trabalho com qualidade, que a gente possa ter a fé pública, esse né? serviço repassado e que tenha a auditoria necessária para que casos específicos sejam analisados e punidos, se for o caso. Com certeza. E hoje, enquanto a gente não tem essa autonomia, é importante que a gente se proteja, né? Sim. Porque mas como vocês falaram, é uma construção. Isso. Acho que no processo de construção vai chegar lá. Sim. Né? E deixar essa questão clara e cada vez menos arestas traz cada vez mais credibilidade. E o que é credibilidade a não ser maior poder, maior transparência, maior relação, perenidade. Quem nos dera ter cada vez mais os nossos negócios durando gerações. Né? A credibilidade é a base disso. O senhor falou uma coisa importante, porque os nossos negócios são longevos. Os despachantes, eu tenho 35 anos de profissão, o Henrique tem 40 e mais, começou lá com o pai dele, né? E outros despachantes que estão aqui assistindo a gente também são despachantes de 30, 40, tem muita gente antiga. E essa credibilidade, acho que até pelo tempo de trabalho que cada um de nós temos, ela foi criada e foi construída. E acho que ela está estampada também, né? Por você já estar há tanto tempo na profissão, né? Exatamente. E quando você tem esse tempo longevo associado a documentos que comprovam a sua clareza, como você falou, poxa, já pensou, eu recebo um cliente, recebo uma pessoa, poxa, mas será que eu confio no conselho? Olha, tá aqui, tem um arquivo com mais de
100 contratos, 1000 contratos, clientes aqui, que fizeram e está tudo certo. Estamos comprovando em cima disso, né? Sim, perfeito. É isso aí. Legal. E tem só um outro ponto também, que é o seguinte, a parte ambiental é uma situação também, onde o senhor falou aí, de papel, de economia de combustível e tudo mais. Essa é uma linha também, né, Henrique, que o Detran também tem a oportunidade aí de parar com papéis, porque hoje todo o sistema do Detran, a gente tem feito tudo de forma virtual e digital. Porém, ele nos exige que seja apresentado documentação física. E a gente tem uma pilha de documentos ainda, né, nos nossos escritórios, e essa é uma oportunidade também do Detran mudar o sistema e confiar mais no despachante, a gente criar aí, né, o SG Compliance com o Detran e a gente parar com isso, né? É aquela famosa frase, é tudo virtual até a hora que você tem que imprimir tudo. É por aí mesmo. É tudo virtualizado, mas depois você imprime tudo. Não adianta, né? Não adianta. Eu vou falar que eu percebi bastante mudança. Tanto que papel, hoje em dia, tenho comprado bem menos. Como a gente digitaliza muita coisa, dificilmente... Alguns dos serviços já nem imprime mais. Você já gera documento, gera processo digital e envia. Alguns ainda não, né? O nosso velho hábito do tato, aí o scanner tem que trabalhar. Na minha área, que é seguradora, eu ainda mexo com muito papel. Detran, vamos combinar aí, vamos parar com esse papel aí, vamos fazer o ESG dessa situação. Henrique, tem mais uma pergunta aí? Tem. Vamos lá. Vamos lá, professor. Para a pessoa se habilitar, existe uma implementadora, uma certificadora que trabalhe aplicando essas práticas nas empresas de pequeno porte? E mais uma, continuando. A UDESP, como associação, pode levar essas práticas de forma simples e eficazes aos escritórios dos despachantes? Tá. Para empresas de grande porte, existem escritórios, existem normalmente profissionais da área do direito que fazem isso, a gente ouviu muito falar da questão ISO, né? As várias ISOs é uma forma de regulamentação de compliance ESG, ISO 14000 é de meio ambiente. Legal. Só que isso para pequeno porte, ele tem um custo inviável, inviabiliza, tá? Acaba fugindo da nossa realidade, fugindo total da nossa realidade, porque você tem uma série de auditores, você tem uma série de construções associadas, né? E até esses órgãos muitas vezes não compreendem a nossa operação por ser uma operação menor, tá? Mas você mesmo na sua pergunta já dá um indício de uma grande resposta, né? As associações, né, como a UDESP, ela é a fonte de maior segurança da informação, né? E por que não? Aí eu vou deixar o balão de ensaio aqui, né? Por que não amanhã depois ser a fornecedora dessa chancela, né? Olha, esse escritório tem os princípios de compliance determinado pela UDESP. Ela cumpre o ESG conforme estipulado pela UDESP. Legal. Isso traz força para a associação e traz força para o empreendedor. Seja ele pequeno, seja ele médio, porque não grande também. Sim. Um grande despachante também, ele precisa desses selos, né? Então, é importante a gente, nesse processo, se unir, se conectar. Sim. Que é parte também do ESG, é essa conexão e respeito um para o outro. E ter padrões que seja, olha, peraí, nós somos despachantes, então a gente segue este princípio e esse valor. Esse é o meu padrão. Vamos ter diferenciais de mercado, tudo isso é normal. Mas dessa linha para baixo, ninguém passa. Tá. E isso, a associação ela tem um poder muito forte de unificar essas ideias, porque vocês ouvem todos, né? Sim. Então, essa eu acho o grande benefício de estarmos associados também. Perfeito. Acho que essa ideia foi bem interessante, hein, Henrique? A gente começar a estudar com a nossa diretoria, utilizar também o professor, a Uniaselv aí, como uma ferramenta importante para nós, né, trazendo esse conhecimento todo. Sim. E, de repente, a UDESP está criando um formato, né, uma base para que tudo isso aconteça, como essa dica que nós demos agora, que nosso departamento jurídico, mandar um abraço para a doutora Liliane Sobreira, que faz um excelente trabalho para a UDESP. Então, é importante que agora a gente comece a criar esse limiar, né, para começar a ter dali para frente, começar a ser cada vez mais certificado, né? Vamos sentar e vamos colocar isso em prática aí. E uma coisa relacionada também à sua pergunta, né? Nós temos cursos especializados sobre isso, né? A gente só tem
aprender a filtrar o que muitas vezes os cursos são baseados em normativas. Sim. Aí eles são densos e maçantes e Isso. longe da nossa realidade. Esse é um grande problema. Então, que nem um exemplo, vou fazer um exemplo que é da minha casa, né? Só Sim. para ficar mais seguro aqui. Claro. A Uniaselv, ela tem um curso de pós-graduação em compliance, né, e auditoria. Tá? O que tem nesse curso? Compreensão básica do que é uma empresa e as suas relações com o meio ambiente e com a pessoa. E aí sim é estipuladas as regras de compliance e ESG. Ela é bem objetiva, um curso de 6 meses por menos de R$100 por mês. Né? Então é importante, eu estou usando o exemplo da Uniaselv porque Sim, é da minha claro. casa, é fácil, Sim, né? claro. Sim. Mas procurar cursos neste momento, né, que vai nos trazer a base, a análise, né, até para contribuir com a associação. Poxa, Sim. olha, tem um conhecimento aqui que eu acho que seria legal. Sim. Né? A gente, nessa composição, né, dos princípios, dos valores, da carta, tem pessoal, a UDESP ter a carta de compliance e ESG da UDESP. Né? E Vamos aí, em dessa busca carta, disso. ela está lá os princípios, né? E ela é baseada num conceito, é baseado ali em autores relacionados à área. É fundamental. Não, maravilhoso. Eu acho que agora com isso aqui eu vou colocar um desafio aqui para você, presidente, porque nós temos aí muitos associados, graças a Deus a UDESP tem crescido cada vez mais, e eu vou colocar um desafio aqui. Pô, o doutor falou que 6 meses fazer um curso de pós-graduação, menos de R$100 por mês. Eu acho que seria interessante se a UDESP conseguisse aí dentro dos nossos associados alguém que se interessasse de fazer esse curso. De repente, não só um, né? Quanto mais estiverem fazendo o curso, melhor. Mas se quisesse fazer esse curso, de repente a UDESP está franqueando esse curso para que essa pessoa pudesse trazer para nós esse conhecimento. Podemos criar tipo um grupo de estudo, né? Nós tivemos uma quantidade de pessoas interessadas, a gente pode fazer um grupo de estudo. E aí a gente foca o assunto relacionado ao nosso ramo de negócio. Legal. Aí fica mais simples dos outros que não fizeram o curso entender e ficar mais prático, né? E eu assumo um compromisso aqui com vocês, aí, ao vivo, né? Então, Legal. Sem ensaio, sem combinar, né? Que se a UDESP organiza uma sala, um ponto de estudo, e o curso ele é virtual, então pode atender o estado todo. EAD, né? Então, EAD. nós somos uma associação estadual. A gente consegue, então, né? Todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. E aí a gente monta encontros, né? Tá. Mensal, durante esses 6 meses, 6 encontros Tá. para debatermos temas e disciplinas exclusivas. Então, Legal. eu entro como professor, trago outros professores também que nos ajudam. Então, a gente bacana. pode fazer isso sem problema e sem custo adicional, nada, mas eu acho que é uma coisa que nós, como instituição de ensino, a UDESP, como uma associação, pode criar esse grupo de estudo juntos, né? E aí a gente ia alavancar aquilo que para nós, estou falando nós Sim. despachantes, nós pessoas, Sim. é fundamental, que é a força da credibilidade das nossas instituições. Sim. Maravilha. Isso é um diferencial que não tem igual. Fantástico. Então agora o presidente já aceitou o desafio, então agora quero encorajar você, associado da UDESP, a participar desse movimento para a gente conseguir uma certificação sobre ESG e compliance e a gente poder mostrar todo o nosso trabalho, a nossa força, a nossa mudança durante os tempos e atingir níveis de respeito como são os níveis que o despachante merece. Então você, nosso associado, que está interessado, eu vou fazer o seguinte, hein, que eu vou pedir para a Janaína é nossa secretária, mandar um abraço para a Jana também. Manja muito, hein? Começou a fazer um trabalho Esse assunto excelente. Ela manja também. Que Ela bom, é que certificadora ISO. Olha aí que legal. E a Jana também está fazendo um trabalho bacana para a gente na UDESP. Parabéns, viu, Jana, pelo seu trabalho. Então vamos fazer uma lista, vamos colocar aí para o nosso associado. Quem tiver interessado nesse curso, fazer essa pós-graduação, 6 meses, a UDESP vai estar ajudando aí também. Vamos estar franqueando uma pessoa. Mas assim, o custo é pequeno, é R$100. Então você que quer participar, participa, investe na sua carreira e ajuda aí a gente, a UDESP e outras pessoas também, né, que você pode estar ajudando, né, Rico? Vou me comprometer aqui É. em tentar tornar o assunto o mais simples possível. Pedir ajuda do professor também Legal. para que isso aconteça, para demonstrar com exemplos o que pode acontecer na vida da pessoa que estudar e praticar. Né? Legal. Já foi falado, mas vamos colocar como exemplo para a vida do próprio despachante, para o dia a dia dele, o que ele tem como vantagem por fazer.
parte desse grupo aí. Maravilha. Eu penso que a principal atribuição é a autoconfiança. Você saber que está fazendo certo da maneira certa Sim. faz com que você tenha confiança maior em si. Tudo aquilo que te deixa extra, você fica, poxa, será que é isso mesmo? Então, a pessoa, ela começa a ter mais força pessoal e profissional nisso. Sim. Tá? Agora, vem os impactos que eu chamo tão importante quanto, mas pode ser até secundário, que é a credibilidade dos escritórios. Olha, eu vou naquele escritório, no escritório do Maurício, do Henrique, porque eu tenho segurança ali. As pessoas começam a ter a segurança em você, porque você está mais seguro também. Sim. E a pessoa tem aqueles que se relacionam contigo. Contratação de profissionais para trabalhar em seu time que também estão engajados para o desenvolvimento da sua organização. Um dos grandes desafios hoje é a contratação de pessoas, é a mão de obra. Então, você ter pessoas que compreendem, poxa, o negócio que eu trabalho é isso, a responsabilidade social do meu trabalho é essa. Eu faço muito mais do que imprimir, escanear e fazer a correria no Detran. Eu faço muito mais que isso. Eu estou cuidando, como no caso do seguro, eu estou cuidando de uma indenização para uma pessoa que pode significar a recuperação da vida dele. Né? Olha só a importância. Então, quando a gente tem os princípios de compliance e ESG claros, a gente consegue ver o além daquele operacional. Então, eu vou citar aqui apenas esses 3, mas tem outros ainda. Legal. Vamos lá. Primeiro, autoconfiança. Descobrir aquilo que a gente já faz bem e reforçá-los. Esse é um grande benefício que conhecendo melhor o compliance e toda a sua dinâmica. Segundo, ter políticas e relacionamento com o nosso cliente de forma a tornar essa relação mais segura. Exemplo, o contrato. Coisa simples. O contrato já torna essa relação mais segura. O relacionamento com os entes públicos, governamentais, de forma mais clara, mais confiança. Ou seja, todos terão, a pessoa externa à sua empresa terá mais confiança em você, porque você também é mais confiante. Terceiro ponto, melhora significativa da produtividade daqueles que trabalham contigo, porque eles entendem o processo como um todo. Comprometimento, né? Exatamente. Pô, que legal. Então, eu acho que dessa forma aí, uma forma bem prática, bem didática, bem rápida. Anotou? Isso é legal para você, meu associado, meu amigo despachante. Vamos começar a implantar essas regrinhas. São coisas básicas, fáceis de fazer e a gente já começa a dar um grande passo, né? E vamos pedir para nossa assessoria fazer uma postagem sobre isso. E o nosso tempo já está terminando aqui, professor, e eu quero agradecer muito demais aí a sua presença. Eu acho que foi uma entrevista ainda curta, mas bem elucidativa, né, Henrique? Para quem quiser saber mais, acompanha aí e vai no nosso evento. Exatamente. O evento vai ter muito mais abordagem com relação ao assunto. O professor está preparando um outro trabalho, e aí é como a gente está falando, um trabalho com mais profundidade, que a gente vai poder fazer pergunta. Agora, as perguntas também assim, aproveita o nosso chat, pode mandar as perguntas para cá, a gente vai encaminhar para o professor, o que ele puder responder, aí a gente vai fazer uma triagem, tá? O que a gente achar legal, a gente vai guardar para o evento, aí você tem que ir lá no evento, e outras a gente vai responder dentro da UDESP, tá bom? Então, obrigado, professor, foi muito importante aí a tua presença, esses esclarecimentos, a gente fica muito feliz, obrigado, viu? Obrigado a vocês, me coloco à disposição, né? Vai ser um prazer conhecê-los. Quem acompanhou essa live aqui, conhecer pessoalmente, durante o evento, a palestra, muito mais interação pode acontecer. Sim. Então, é importante receber essas perguntas, já que vamos fazer todo o conteúdo. A gente pode fazer conteúdos prévios e até direcionar, né, o nosso encontro àquilo que nos traz mais dor, né, aquilo que é a nossa dúvida emergencial. Então, pode contar com a gente, a Uniaselv está à disposição, eu estou à disposição. Vamos fazer uma história muito bonita aí de boa relação e de compliance e ESG entre nós aí, com certeza. Obrigado, viu? A gente só tem a agradecer a Uniaselv pela parceria. Vamos começar a montar alguns cursos aí para o nosso amigo despachante e vamos cada vez mais fortalecer essa relação que a gente está começando aí. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.
Beleza, então, meu amigo, mais alguma palavra, Henrique? Eu queria dizer pro pessoal aí, dar um joinha, se inscrever no nosso canal, Ativa o sininho, ativa o sininho, passa lá no nosso portal de notícias, porque o cara do marketing fica bravo se a gente chamar de site. Mas é um portal de notícias e vem mudança no portal, viu? E qual que é o endereço? Vamos ter uma área específica para associados com muito mais conteúdo. Em www.udesp.com.br. Positivo. Aí o presidente está ficando midiático. Estou fazendo marketing também. Está ajudando todas as redes. Estou andando muito com o Maurício. Ah, beleza, parabéns. Bom, então vou deixar o nosso agradecimento para o professor, obrigado pela sua presença. E agora eu vou falar também do seguinte, eu queria chamar aí a Vila Moura, nossa parceira aí, que também oferece para a gente aí. Vila Moura, tem um videozinho, coloca o videozinho. A Vila Moura é o melhor café da manhã de São Paulo. Se você não provou ainda, você tem que ir lá na Vila Moura. É fantástico. Eu vou lá praticamente todo sábado e domingo, tomo café da manhã lá no Vila Moura. Obrigado, pessoal do Vila Moura. Obrigado ao Roberval, obrigado o Carlão, ao Denildo. Os donos lá são pessoas maravilhosas. Obrigado, a gente gosta muito disso. E agora a gente vai falar uma outra coisa importante. Essa semana aqui também teve polêmica aí, né, Henrique? A gente vai chamar o foco da semana agora. Isso aí. Tá? Então a gente vai chamar o foco da semana com mais um assunto importante para você, nosso amigo despachante. Só um minutinho. Solta a vinheta. Pronto, então voltamos aí com o foco da semana. E, Henrique, o foco da semana ainda continua aquela situação, né, onde a gente não está tendo o retorno esperado ainda do Detran, né? Estamos conversando, chamando para conversa, mas ainda não estamos tendo o retorno que a gente precisava, né? Vamos falar de coisa boa. Primeiro vamos falar do Detran, depois a gente fala de uma coisa boa que aconteceu nessa semana, né? Tá. O Detran, a gente tem tido muita dificuldade com relação ao setor de gestão regulatória. O nosso jurídico já tentou por várias vezes, né, contactar, pedimos ajuda ao deputado. Tivemos aí uma intervenção do deputado Saulo Pedroso, né, Isso. Tem feito um trabalho junto com a gente aí. Tivemos um primeiro contato com o pessoal de gestão regulatória. A gente imaginava que isso já teria algum retorno efetivo e de uma melhor comunicação, mas, infelizmente, por enquanto, não está acontecendo, né? Temos alguns casos aí de bloqueios aí que a gente não concorda. Lógico que são bloqueios pessoais, mas a gente, como despachante, pede para que o Detran nos atenda, coloque a regra, para que a gente cumpra a regra e nos dê respaldo para trabalhar. A regra com clareza e transparência, né? E aí entra o compliance, né? Que foi o que a gente começou a estudar aqui hoje. É isso que a gente espera de um órgão público do tamanho que é o Detran, né? Você falou do deputado, o deputado mandou mais uma mensagem para nós aí, mandar um abraço aqui, deputado Saulo Pedroso, obrigado aí por todo o apoio que o senhor tem dado para a nossa categoria. E eu queria que colocasse aí, o deputado tem mais um recadinho para a nossa categoria aí, por favor. Os despachantes do Estado de São Paulo, o presidente da UDESP, Henrique, diretor comercial Maurício, que tem permitido aí que o nosso gabinete esteja à disposição para fortalecer o dia a dia do setor, o trabalho de todos vocês, a possibilidade de que a gente faça uma articulação junto ao Detran aí, e já coloquei na reunião pública que eu tive a oportunidade de participar, o nosso mandato, o nosso gabinete à disposição para provocar aí uma audiência pública, uma roda de conversa, a possibilidade de estreitar essa relação, mas de maneira efetiva. A gente sabe que a UDESP faz um belíssimo trabalho aí, né, de representatividade junto aos órgãos públicos, junto ao Detran, né, para defender aí a garantia do trabalho dos despachantes no dia a dia, o acesso à ferramenta aí que dá a oportunidade de poder desenvolver o trabalho de vocês. Mas se precisar, vocês sabem que o nosso mandato e o nosso gabinete está à disposição. Já falei isso no dia em que eu tive a oportunidade de participar da reunião. Tenho a sensação de que essa portaria está muito rígida. A suspensão de acesso aí dos profissionais, dos despachantes, de terem a oportunidade de desenvolver o seu trabalho numa eventual suspensão de acesso por parte do Detran, na minha avaliação, sem o direito de defesa, o direito de argumentar, o direito de justificar,
É irregular essa suspensão, a gente precisa rever, o Detran precisa repensar esse posicionamento ou disponibilizar aí, ferramentas tecnológicas para que isso não aconteça, para que a verificação seja feita com o direito do profissional se defender, até mesmo porque às vezes a irregularidade não parte do profissional, né? Então, estou reforçando aqui a todos vocês, ao Henrique, aí, ao presidente, ao Maurício, que é o diretor, à minha disposição. Se for do desejo de vocês, para que a gente provoque essa audiência pública de maneira institucional, de maneira respeitosa junto ao Detran, uma roda de conversa, uma reunião. A gente sabe que vocês estão se reunindo aí periodicamente, né? Tanto o Henrique, o Maurício, toda a diretoria da UDESP tem feito um trabalho, inclusive com um aparato jurídico que é muito competente, contratado aí pela UDESP, de maneira direta com o Detran, mas se for necessário aí a participação do nosso mandato, queria reafirmar meu compromisso. Um grande abraço a todos vocês e estamos juntos aí nessa caminhada. Deputado federal Saulo Pedroso tem atendido gentilmente aí aos nossos pedidos, temos conversado com ele, temos conversado com o Detran. A gente quer conversar com o pessoal da integridade, tivemos uma reunião ali, uma mesa ampla, né? Aí teve o pessoal dos veículos, de atendimento, tivemos um representante da integridade, mas o tempo foi curto, não deu para a gente conversar, né? Bem claramente o que a gente queria, a gente gostaria de uma conversa um pouco mais ampla só sobre esse assunto, né, Henrique? Estamos trabalhando em cima do estreitamento, né? A gente bate sempre na tecla que ninguém tá para ficar brigando, ninguém tá para ficar arrumando confusão, ninguém tá para ficar provocando deputado para ir falar com o Detran, mas a gente quer abertura para poder ser ouvido e para poder ouvir também. A regra tem que ser clara. Para ser clara, precisa ter comunicação. E é isso que a gente vê dificuldade, muita, né? Muita dificuldade com relação à Detran, principalmente nesse setor de gestão regulatória. Setor de atendimento, com o Lucas lá, muito bom. O Vinícius também dá bastante respaldo quando a gente precisa de alguma situação específica. A gente ajuda informando para eles também quando o sistema está ruim, né? Sim, que não está funcionando. Outro dia aí passei lá o problema com o novo portal lá, que não tinha liberação de veículo funcionando. Aí já me falaram, isso é uma bucha, tem que resolver logo. Aí, é assim, mas tipo assim, a gente está aí para colaborar e para fazer a coisa acontecer. Se nós somos atividade ou regulada lá, já nem lembro mais o nome do negócio, estou com raiva disso aí. A gente tem que ter o respaldo do órgão, entendeu? Eu acho que assim, eles não dão a responsabilidade, mas tem que nos dar como que a gente exerce essa responsabilidade. Isso precisa ser mais claro e não está sendo. E a gente vai fazer acontecer de alguma forma isso para o bem da nossa classe. Não, positivo. A gente tem visto aí os amigos profissionais aí que estão... Nós não queremos nem entrar no mérito se foi certo ou se foi errada a punição. Mas a maneira como ele foi punido está errado. E ele não pode ter cerceado o direito de trabalho sem a ampla defesa. Então, esse está sendo o maior ponto. E nós da UDESP vamos trabalhar, vamos brigar. O Henrique está firmemente falando com todo mundo, procurando esse acordo. A gente, em breve, o nosso amigo também, mandar outro abraço aqui, deputado estadual, o Ricardo Madalena, também é outro apoiador da nossa causa, fantástico. E, pessoal, nós precisamos nos lembrar daqueles que se lembram da gente, tá? Então, eleições estão vindo aí e esse pessoal que está nos apoiando também merece todo o nosso retorno, nossa gratidão e o nosso apoio. Então, deputado estadual também, Ricardo Madalena, em breve está providenciando para nós da UDESP uma outra reunião ali com o núcleo do Detran. Estamos aguardando, tá? Obrigado aí aos deputados federal Saulo Pedroso, estadual Ricardo Madalena e aos demais amigos aí que têm nos apoiado de forma política. Então... Posso terminar com uma coisa? Pode. Não sei se nós estamos terminando, mas acho que Estamos terminando. Essa semana passada, nós tivemos uma reunião no DR. Ah, legal. Fala aí. Fomos recebidos lá pelo Sérgio Henrique Codelo, né, que é o presidente. É o presidente do DR de São Paulo. Cara, que recepção, viu? Queria agradecer aí a possibilidade de abertura de porta, ao deputado Madalena, que criou esse elo de ligação aí. Fomos apresentar 2 ou 3 situações que são pontuais no DR. Eles nos explicaram até certo ponto por que acontece. Então, estão trabalhando junto com a Secretaria da Fazenda, junto com a Prodesp, para acabar
com a dificuldade da gente poder pagar as multas de DR. E ficou combinado aí de ter um paliativo até o sistema funcionar 100%. Então, a gente vai cobrar também, ao mesmo tempo que eu agradeço, eu cobro. E aí, de Henrique a nossa Henrique, parte como associação. Foi muito gostoso, porque a gente sentou perto, a gente conversou no respeito, o presidente fez as perguntas certas para o pessoal que é subordinado dele, e a gente conseguiu chegar num denominador comum para que essa fase aconteça de uma forma mais simples e mais efetiva, né? Isso, ele não tinha o conhecimento pleno, ele também está assumindo, né? É uma diretoria nova, acho que ele tem 3 ou 4 meses de trabalho, está fazendo um trabalho excelente também. Agradecer por toda a receptividade, que não tinha. É isso aí. Então, assim, é um trabalho excelente que ele está fazendo e uma coisa que nos impressionou, impactou bastante. Quando falamos do nosso próximo workshop, nosso segundo workshop, será agora no mês de junho, você, associado da UDESP, você não está convidado não, você está convocado. Aparece lá, nós vamos fazer uma recepção bacana para você que você merece e devemos estar abrindo também mais inscrições para aqueles nossos colegas despachantes que ainda não são associados, mas que podem se associar, tá? A gente vai estar chamando todo mundo. Da outra vez, como é que é, Henrique? 2 horas acabaram as inscrições, foi isso? Foi muito rápido, né? A gente teve que cortar rapidinho, porque não cabia mais gente na sala, né? Infelizmente. A gente quer dar um conforto, né, para todo mundo. Então, não perca tempo. Quando sair as inscrições, vai lá, faz a sua inscrição rapidinho para você garantir o seu lugar, garantir o seu espaço. O professor Dr. Luiz de Sá, da Uniaselv, vai estar falando mais profundamente sobre o ESG e Compliance, o que é, como a gente implantar isso de forma simples e, mais importante do que tudo que vocês aprenderem lá também vai ser a movimentação de você, amigo despachante, para mostrar a nossa união, a nossa unidade e o quanto nós estamos engajados em crescer cada vez mais, seja nas tecnologias, seja nas novas práticas e seja principalmente como um grande profissional que você, meu amigo despachante, é, tá bom? Henrique, então por hoje é só. A gente agradece toda a participação do nosso amigo. Manda pergunta, a gente vai enviar lá para o doutor Luiz de Sá, tá bom? Henrique, obrigado aí, viu, da sua presença mais uma vez. Obrigado eu, Maurício. Estamos aí construindo pontes, né? É isso aí. Abraço, Silveirinha. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau.